Olá pessoal, meu nome é Valdir Ferreira, começando mais uma aula aqui no canal. Essa aula é de CQRS na prática, né, com o Valdir Ferreira. Aqui no canal a gente já tem uma aula de CQRS, mas é bem simples. Essa aula a gente vai se aprofundar um pouquinho, né, nos módulos de leitura e escrita do CQRS, certo? O que é CQRS, né? CQRS significa Command Query Responsibility Segregation, né? Que na prática nada mais é do que a separação de responsabilidade de leitura e escrita de dados. É exatamente isso que nós iremos fazer. Nós iremos fazer uma arquitetura bem simples, né? É simples, mas porém é útil, né? E usável, né? Que a gente vai conseguir separar essas responsabilidades de leitura e de escrita de dados da nossa arquitetura, certo? Aqui eu tentei fazer um desenho mais ou menos para mostrar como que a gente vai fazer a nossa arquitetura, né? E como isso vai funcionar. Praticamente aqui a interface do usuário, né? Aí vai ter as nossas query services, que aí essas query services elas vão vir do banco de dados, né? Banco de dados de leitura e para a interface do usuário para ele consultar. E quando o usuário inserir alguns dados, a gente vai usar os command handler, né? Comando, evento de criação, evento storage e vamos salvar na base de storage, né? E logo depois dessa leitura dessa base de storage, né? Dessa inserção, vai ter um serviço, um evento que ele vai replicar essas informações para o banco de leitura, certo? Basicamente, o que nós iremos fazer? Essa primeira parte aqui, que é a parte da arquitetura em si, certo? Vamos fazer nessa primeira aula, nós vamos fazer somente a parte de leitura e depois nós iremos fazer a parte de escrita. O objetivo, pessoal, é que todo mundo consiga entender, né, como é que é feito, quais são as camadas que vai ter no CQRS, que tem no CQRS, certo? As divisões e para que serve cada uma. Então, acho que é bastante interessante a gente não colocar todo o conteúdo de uma vez só, né, nessa primeira aula, mas a gente sim tentar explicar de uma forma mais simples e mais objetiva cada módulo, a leitura, como que ela é feita e o módulo de escrita, como é que ela é feita, certo? E também vai ter um projetinho, né, que a gente vai fazer um teste para mostrar como se usa isso na prática, como um projeto web é um projeto mais utilizado, a gente vai mostrar como se faz isso na prática via projeto web, utilizando o injeção de dependência, né, no caso, do ASP.NET, do NET, né, 5, né, ASP.NET 5 no caso, certo? Nossos objetivos nessa aula é bem simples, né? A gente vai criar um projeto usando os padrões de CQRS, certo? Na prática. As tecnologias, programas e linguagens que nós iremos utilizar nessa aula, basicamente é o CQRS, que é uma tecnologia, né? Tecnologia é um padrão, né? Um design pattern, né? Na verdade. E o NET 5, que a gente já está utilizando já. Se você não tiver o NET 5, você pode utilizar o ASP.NET Core, né? As versões que você tiver, que não vai ter muita influência no nosso desenvolvimento, não. Os programas e linguagens utilizadas vai ser o Visual Studio 2019, né? Community, versão Community para estudo, e a linguagem é a C#, certo? Então, vamos ao fonte aqui. Eu vou abrir aqui o meu Visual Studio, que na verdade já está aberto aqui, e a gente vai começar a fazer o módulo de escrita, né? De leitura, desculpa, né? Deixa eu já criar um projeto. Primeiramente aqui, ó, eu vou criar uma nova solution, né? Eu vim aqui, novo projeto. Aí nesse novo projeto, ele vai ser um projeto de bibliotecas. Então vou colocar biblioteca de classe NetCore, certo? Vou next. Aqui eu vou chamar esse projeto de... Não, na verdade eu vou fazer o seguinte. Antes de criar o projeto, eu vou voltar aqui. Vamos criar um projeto web por enquanto, certo? Clicar em próximo. Vou colocar aqui web application CQRS, certo? Aqui eu vou escolher uma pastinha para gente. Pasta simples, eu sempre escolho a pasta C, mas você pode escolher a pasta que você preferir na sua máquina, certo? Projetos, e vou escolher uma pasta que eu já tenho aqui,
CQRS Valdir aula. E vou selecionar. A nossa solution ela vai se chamar CQRS underline Valdir. É claro, coloca seu nome, né? No caso, quando você for criar a solution. Vamos aguardar aqui a criação. Aqui, ó, ele está pedindo para mim selecionar um projeto. Por enquanto, eu vou criar um ASP.NET Core Web App, né? Model View Control. Aqui eu tenho o modelo 5.0.1 e mandar criar ele. Só aguardar agora a geração. Pronto, ele criou aqui. Pessoal, lembrando que eu vou tentar usar o máximo da linguagem, né? Tudo que eu escrevi, o máximo em inglês possível, tá? Se não em tudo, na verdade, né? Para ficar mais, melhor dividido, né? Então eu vou vir aqui, primeiramente já vou criar as pastas já, que vai ser, a primeira vai ser de leitura, read, e depois vai ser de escrita, vai ser write, né? Write. Dentro da pasta de leitura, eu vou criar alguns projetos aqui. No caso, eu vou criar o meu primeiro projeto aqui. Ele vai ser um projeto biblioteca de classe .NET Core, certo? Aqui eu vou chamar ele de CQRS read. Opa, vou colocar o restante minúsculo. Underline infra infraestrutura. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Infraestrutura, certo. E criar. Eu vou criar todos os projetos da Solution para a gente entender mais ou menos como vai funcionar. E aí aqui eu vou deletar, certo? Porque eu não vou precisar dessa classe. Agora eu vou criar mais um outro projeto aqui, que vai ser o projeto deixa eu ver, novo projeto, vai ser o projeto application, que eu vou criar aqui também, certo? Biblioteca, do mesmo jeito. Aqui vai se chamar CQRS underline read underline application. Deixa eu ver se eu escrevi certo, beleza. E criar. Beleza, feito isso aqui, vou deletar também essa classe que nós não vamos utilizar agora, certo? Nesse projeto aqui, eu não vou criar os outros projetos por enquanto, né? Nessa aula não vou criar os projetos RAID, né? De leitura, de escrita por enquanto. Então vamos criar somente os dois que são os projetos que a gente vai desenvolver por enquanto nessa aula, certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar aqui dentro do projeto infra, vamos começar por baixo, né? Que é o projeto infra. A gente vai criar uma pasta chamada persistência, né? Em inglês. Opa, deixa eu fechar aqui. Cancelar, fechar, clicar com o botão direito aqui, adicionar uma pasta. Essa pasta ela vai se chamar persistência. Nessa pasta aqui eu vou criar tudo baseado em pessoas, certo? Então eu vou criar uma pasta aqui. Opa, aqui não foi. Persistência. Tá, persistência. Pronto. Deixa eu ver se vai agora. Beleza. Agora dentro dessa pasta, como o projeto ele vai ser baseado, eu vou criar tudo relacionado a pessoas. Né? Então eu vou colocar aqui people, que é pessoas, né, em inglês. E aí aqui dentro agora eu vou criar algumas coisas relacionadas às pessoas, certo? A primeira coisa que eu vou fazer é começar a criar o repositório, né? Na verdade, o nosso repositório genérico, né? Então vou vir aqui, ó, dentro de persistência mesmo, clicar com o botão direito, fora da pessoas, adicionar uma classe aqui, uma interface, na verdade, repositório, que vai ter ali nossas interfaces que a gente vai utilizar para leitura, certo? Então, vim aqui interface, nossa interface vai chamar iRepository, certo? Vamos adicionar os métodos, pessoal, métodos
método de leitura básico, então vou ter que copiar aqui, porque para a gente ganhar mais tempo também. Então vai ser método de insert, deixa eu mostrar. Método de insert, update, delete, delete por ID, delete pelo objeto e então Ctrl ponto aqui para adicionar a referência do link e vai ser um query label, né? Com expression. Pronto. Beleza, feito isso aqui, a gente já tem um repositório já pronto que a gente vai conseguir utilizar, certo? Agora a gente vai também criar uma nossa interface do nosso contexto que a gente também vai utilizar dentro de persistência, certo? Então, vamos criar aqui uma classe, mas preciso uma interface, na verdade, né? E essa interface vai chamar contexto. Tá, já deu um nome em português aqui, pessoal, mas eu acho que todo mundo vai conseguir entender. Public, e também, pessoal, o inglês e o português vai muito de equipe para equipe, certo? Beleza, criei aqui. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos criar o nosso contexto também aqui. Deixa eu copiar aqui o nome, nem precisava, mas eu vou colocar aqui também. Adicionar classe contexto. Estamos fazendo o primeiro módulo de leitura, tá, do nosso CQRF. Aqui, na verdade, é contexto, contexto. Vou dar um public, certo? Nós iremos herdar da interface. Outro ponto aqui para adicionar, já tem, beleza. Aqui eu vou adicionar o nosso construtor. Certo? Deixa eu ver. Pronto, beleza. Agora a gente vai começar agora criando a parte da pessoa, né? A primeira coisa que a gente vai criar da pessoa é a própria pessoa, né? Na verdade. Então vai ser person, né? Aqui são pessoas, né? E aqui vai ser uma classe que nós vamos criar de pessoa. Então vamos criar uma classe chamada person. Adicionar. Public, pessoal, se eu errei em alguma coisa em inglês aí, me perdoe, tá? Beleza, certo? A primeira coisa que a gente vai criar aqui dentro dessa classe, na verdade, em cima dessa classe, vai ser uma flag, né? Um enum, né? Se chamado person class, né? Tipo da pessoa, na verdade, né? Nós vamos colocar se essa pessoa que a gente vai criar no sistema vai ser um cadastro de pessoas, se ela é comum ou se é uma pessoa administradora do sistema. Então, vou colocar aqui flags, Ctrl ponto aqui para adicionar referência. Deixa eu ver aqui. Aqui, deixa eu colocar o F maiúsculo, porque eu acho que ele não... já tem já. Não precisa adicionar nada. Aqui, em vez de ser... vamos criar um aqui, public enum person class, certo? E aqui vai ser o tipo que a gente vai criar. Primeiro vai ser pessoa comum e um administrador, certo? Beleza. E agora a gente vai criar algumas propriedades que vai ter aqui na classe pessoa, né? Para leitura. Lembrando que isso aqui nós estamos criando somente, por enquanto, o módulo de leitura. ID, certo? E aqui a gente vai criar uma classe pessoa, né? Não, aqui vai ser esse cara. Aqui eu vou colocar como class, né? Que é o classe da pessoa, né? O que ela é, se é uma administradora ou ela é uma pessoa comum. Deixa eu ver, vou criar uma nome. Mas antes eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui JSON convert. Vou dar um Ctrl ponto para ele já adicionar Newton Software. Vamos fazer o seguinte, eu vou adicionar, eu sempre venho por aqui, tá? Instalar com gerenciador de pacotes. Vamos vir procurar Newton JSON, newtonsoft.json. Vou instalar
biblioteca para a gente utilizar no projeto. Beleza, ele já instalou, está dando erro aqui porque a gente colocou aqui, ó, dá um Ctrl ponto já para ele parar com esse erro. Deixa eu ver. Ctrl ponto. Não foi? Deixa eu terminar de escrever, vamos ver o que vai acontecer aqui. JSON convert. Tá certo. E aqui, type of, string enum, enum convert, certo? Dá um Ctrl ponto para ver se isso aqui já tem. Isso aqui já deve ter aqui. Vou fazer o seguinte, deixa eu comentar isso aqui e vamos ver se instalou, se ele conseguiu instalar o JSON, né? O Newton JSON Software. Clicar aqui com o botão direito. Vamos vir aqui em gerenciador de pacote Nugget. Vamos ver se ele instalou. Ele instalou, tá certo. Vamos ver se ele já... Eu vou conseguir ler ele por aqui. JSON convert. Ctrl ponto. Não tá achando. Por algum motivo ele não tá achando. Deixa eu ver por que ele não está achando. Vou colocar aqui. Using newtonsoft.json.converts e vírgula. Por algum motivo ele não estava achando esse cara aqui. JSON convert. Opa, escrevi errado. JSON converter. Oh, meu Deus. JSON converter, deixa eu ver. Dá um Ctrl ponto aqui. Serializable. Dá um Ctrl ponto aqui também. Nem precisou o JSON convert aqui, né? Aqui também é a mesma coisa, ó. Digitado errado. Ctrl ponto aqui também. Aqui na verdade tá errado. É assim, ó. String enum converter. Isso aí. Beleza. Feito isso aqui, deixa eu ver que falta alguma coisa fechar aqui. Beleza. Agora a gente vai criar aqui mais algumas propriedades. A propriedade chamada nome. Certo? E a propriedade chamada idade. Eu vou copiar aqui. Opa. Pronto. Agora a gente vai criar o nosso construtor da classe. Só que o nosso construtor da classe a gente vai criar ele de duas formas, tá? Vamos criar ele passando o ID e outra sem ele passar o ID. Então a gente vai colocar aqui ID, aí class, não, person. Person class. Deixa eu ver mais o que a gente vai criar aqui. Int idade. Beleza. Então aqui agora x.id, né, vai receber id, x.class vai receber person class, aqui, né, person class, e aí por diante, tá, pessoal? Ponto e vírgula. X.name vai receber. Coloquei em português de novo, mas não tem problema, pessoal. Só uma aula mesmo, então não vai ter problema. Idade
certo? Aqui a gente vai fazer uma validaçãozinha básica, né? Se ponto is no space, né? Se o nome for null space, a gente vai dar um throw aqui, new argumento exception, argumento no exception, e aí a gente vai colocar aqui nome, certo? Beleza. Que é obrigatório o nome. A gente só está fazendo isso para o nome virar obrigatório, certo? A gente poderia fazer de outras formas também a validação. Agora a gente vai criar uma outra aqui embaixo também. Essa outra aqui embaixo, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir aqui, só que aqui a gente vai tirar o ID. A gente não vai precisar utilizar o ID aqui. Essa validação também a gente não vai fazer por aqui. A gente vai utilizar em outro momento. E aqui a gente vai colocar -1, certo? Beleza. Pronto. Agora a gente vai criar um outro método aqui, que vai se chamar public override string. Esse método aqui, pessoal, o que a gente vai fazer, né? A gente vai retornar nele, quer ver? A gente vai retornar nele algumas coisas da nossa classe, certo? E vai ser, por exemplo, x.class. A gente vai fazer o seguinte, class, e depois a gente vai fazer aqui x.class. Deixa eu fazer o seguinte, eu esqueci de colocar isso, né? Ó. Ele vai começar a dar erro. Tá. Aqui é com C maiúsculo. Aqui também é com C maiúsculo, ponto class, né? Pronto. Aí depois eu vou colocar aqui uma vírgula. Nome. Vou colocar aqui x.name, né? Vírgula. Idade. E também aqui no final a mesma coisa, certo? Beleza, feito isso aqui, só para a gente retornar depois, se for preciso. Pode ser que a gente nem retorne isso, tá? Beleza, a gente já fez a classe pessoa que a gente precisava aqui. Vou salvar. E agora a gente vai fazer a interface do nosso repositório para pessoa, no caso, né? Então vamos lá. Vou vir aqui, ó, clicar com o botão direito dentro da nossa pessoa, do nosso people ali, pessoas, né? A nossa classe. Vamos vir aqui, a classe não, desculpa, a pasta. Vai vir aqui classe. Dentro de classe aqui a gente vai criar um person. Opa, vou colocar aqui interface, né? Então vamos lá. person. Opa. person. person repository, certo? Agora a gente vai fazer o seguinte, esse cara aqui, ele vai herdar o nosso repositório que a gente criou aqui embaixo, certo? Com os nossos métodos que tem lá dentro. Public. Pessoal, o interessante é que assim, a gente é na verdade um pouco mais trabalhoso no início para você criar essa arquitetura. Mas depois que você cria, acabou, pessoal. Aí depois você só vai implementar métodos novos. Você vai criar a arquitetura uma vez só. Você vai criar isso aqui uma vez só. E depois acabou. Aí o restante aí, o que você vai fazer? Você vai criar somente as classes que você vai precisar e criar as coisas relacionadas a elas, interfaces, entre outros. E a gente faz no DDD normal, certo? Beleza, a gente já fez aqui o repositório. E agora a gente vai fazer o nosso repositório da pessoa aqui, certo?
Então vamos lá. E a gente vai utilizar, no caso, esse repositório lá dentro do nosso contexto. Eu estou montando isso, pessoal, que é o módulo somente de leitura do CQRS por enquanto, certo? Então eu vou vir aqui dentro de pessoa, vamos adicionar uma classe aqui. Essa classe vai se chamar Person Repository, certo? E aí a gente vai herdar o que a gente acabou de criar agora, certo? Que é o Person Repository. Então vamos colocar aqui public, né, na nossa classe, vamos herdar o Person Repository. Então ele vai pedir para implementar, aqui a gente implementou as interfaces dele, certo? E aí a gente vai fazer uma lista estática aqui por enquanto, porque a gente por enquanto não vai pegar coisas do banco, não vai ter banco relacionado por enquanto a esse projeto. Pode ser que em um outro momento a gente tenha o banco, é mais para entender o funcionamento dele. Lembrando que a gente vai executar isso, certo? Private static person, dá um contraponto aqui, não, já tem. Lista de pessoas na memória, aí aqui, ponto e vírgula, beleza, certo? Agora a gente vai começar a fazer aqui, lista de pessoas na memória, e é a mesma coisa que a gente fizesse com um repositório, que você tivesse o banco, né? Lá no banco esses dados, mas a gente vai fazer isso simulando que a gente vai fazer esses dados em memória por enquanto. Em um outro momento, com certeza a gente vai incluir bancos, né, para a gente conseguir fazer a leitura e a escrita desses dados. Mas então, no entanto, isso é mais para as pessoas entenderem como realmente funciona o CQRS na prática, certo? Então, ponto remove, aí aqui a gente vai passar entry, certo? Não vou fazer com async por enquanto, porque a gente não tá envolvendo nenhum banco aqui, certo? Então vamos lá, colocar ponto remove, aí a gente vai colocar assim x ponto find, e aí a gente coloca id, né? Ponto e vírgula, e aqui o find, a gente vai colocar a lista ponto square enable ponto feature default, e aí aqui a gente vai fazer uma ponto id ponto equals, e aí a gente vai fazer aqui id, pronto. Ver se tá certo. Pronto, tá certinho. Já vai retornar. Não, tá faltando fechar aqui. Pronto. Beleza, já vai retornar o ID da pesquisa. Agora a gente vai fazer aqui uma com predicado, certo? Essa com predicado a gente vai fazer o seguinte, a gente vai perguntar predicado, né? Se ele for diferente de null, então a gente monta a nossa consulta aqui em cima dele, certo? Então vamos lá, se ele for diferente de null, a gente vai pegar a lista em memória, ponto query enable, ponto where, e aí a gente vai colocar o nosso predicado aqui dentro, certo? Beleza. Se não, a gente vai pegar a nossa lista, nossa lista, ponto query enable. Beleza. Pronto. Beleza. Agora a gente vai fazer o insert também. O insert vai ser se a nossa entidade, entry.id for igual a -1, né? Que vai ser uma inclusão. Se ele vir assim, vai ser uma inclusão. Então a gente vai colocar entry, vai receber um new person. Não. Aí que ele tem um construtor, né? Então a gente vai colocar aqui, certo? E vamos colocar alguma coisa aqui nesse construtor. Então, ponto, primeira coisa, o ID count mais 1, né? Que vai ser o próximo número. Entry ponto class
Depois a gente vai passar o entry.name, depois entry, entity, né? Entry não, entity, ponto idade, certo? E aí, dá um Ctrl KD para ele alinhar tudo aqui. Deixa eu aumentar um pouco a fonte, pessoal, para ficar melhor, para a visão melhorar, né? Do que eu estou fazendo aqui para todo mundo conseguir enxergar. Beleza, aqui. E depois disso, eu vou pegar a person aqui, ponto add, né? E vou passar o entry para ele, certo? Beleza. O método de adicionar. E depois o método de o update, né? O método do update vai ser var person, vai receber this.find id, certo? Porque é tudo em memória, por enquanto a gente vai fazer, certo? Não, entry id. Entity, né? Entity.id. Bom, boa. Beleza. E agora a gente vai person, person ponto class vai receber entity.class, certo? E daí por diante, a gente vai fazer o update aqui, certo? Acho que até aqui tá bem simples, eu acho que não tem nada complexo até aqui. Idade recebe entity.idade. Idade, certo? Aí vai ter o person ponto nome, que a gente não fez ainda, entity ponto nome. Pronto. Basicamente está pronto o nosso repositório de pessoa em memória, né? Claro, se não fosse em memória, a gente iria receber aqui o nosso contexto do banco, né? E aí a gente conseguiria trabalhar tudo. Lembrando que a gente vai montar essa arquitetura ainda em banco de dados, mas não nesse momento. Nesse momento é mais para entender como isso vai funcionar, digamos, em memória, né? Que você vai conseguir executar. Depois eu vou deixar essa aplicação aqui no GitHub, você vai poder baixar e vai poder executar também. Ou até melhor, você vai poder criar a sua arquitetura também aí usando esse design pattern do CQRS, certo? Então, beleza. Feito aqui o repositório, o que a gente vai fazer com esse repositório agora a gente vai referenciar esse repositório lá no nosso contexto, certo? Tem aqui no contexto, deixa eu voltar no repositório, vou pegar esse person repository, né? Vamos lá na interface do nosso contexto aqui. A gente vai colocar aqui como interface pessoa, né? Beleza, vamos dar um Ctrl ponto aqui. Ele adicionar. Beleza, já adicionou. E agora a gente vai lá no nosso contexto. E no nosso contexto que ele já vai pedir já com certeza que a gente já cria alguma coisa dele aqui, a implementação. A implementação nada mais é do que o get aqui, ó. Eu vou tirar esse cara para ele ficar get set, né? Get e set. Beleza. Beleza. Deixa eu colocar ele para cá. Agora, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Vim aqui, pegar esse cara aqui. Esse cara aqui. E a gente vai colocar assim, this.people recebe esse carinha aqui, certo? Nada mais é do que nosso repositório. Beleza. Agora, a gente já criou, deixa eu ver aqui, só para recapitulando tudo, a gente criou a interface do nosso contexto, criamos nosso repositório, a interface do nosso repositório de pessoa, o nosso repositório de pessoa e criamos também a pessoa, certo? Praticamente a infra ela já está totalmente completa, então vou dar um build aqui. Na teoria,
a infraestrutura da nossa parte de leitura já está pronta, já está finalizada para o nosso projeto aqui, que vai cadastrar pessoas e vai ler pessoas, certo? Então, basicamente é isso. Claro que eu não vou estender criando outras classes, tipo relacionamentos, porque eu acho que não venha ao vídeo, né? A gente estender tanto assim, certo? Então vamos lá. Depois que eu criei isso, já compilou, certo? Essa parte. Agora a gente vai para a parte da aplicação e aí a gente já finaliza já essa videoaula, certo? Então vou vir aqui. Vamos vir para a parte da application. Na parte da application, pessoal, a gente vai criar também coisas bem básicas aqui. Na verdade, a gente vai criar, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma pasta aqui chamada pessoas, né? Peoples. E dentro dessa classe a gente vai criar, primeiramente, na verdade, fora, né, da classe, né, fora da pasta, a gente vai criar uma classe chamada a interface, né, da nossa application, a interface da application service. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Que seria isso aqui, quer ver? Ó, o que a gente está fazendo aqui? Ó? A gente está fazendo todo o query service, que vai ficar dentro do nosso application lá na parte de leitura, certo? A gente já fez quem vai acessar o banco, né? Na teoria, o banco de dados de leitura, né? E agora a gente vai fazer a query service, que vai ficar dentro do nosso application, certo? Então, beleza. Pronto, vamos clicar aqui com o botão direito, né? Vamos adicionar uma nova classe, que vai ser, na verdade, a nossa interface do nosso application service, certo? Vamos vir aqui. Vai se chamar application service, certo? Que vai ser a nossa interface. Basicamente, por enquanto, eu não vou colocar nada nela, mas futuramente a gente vai colocar nossos métodos de serviço todos aqui dentro, alguns padrões, né? Pode ser que a gente nem utilize neste momento ela, certo? Agora, dentro de pessoa, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar agora a classe que vai definir, né, a interface, que vai ser, deixa eu ver aqui, ó, adicionar classe, vai ser uma interface também que a gente vai criar, que vai se chamar interface, né, person service. Dentro dessa interface person service, a gente vai ter algumas classes básicas, mas primeiramente a gente vai herdar da application service, caso a gente tenha alguns métodos básicos, né, padrão genérico para todos utilizarem. Então vamos herdar aqui da nossa interface service e vamos passar a person, que é o nosso objeto que nós criamos lá. Deixa eu ver. Ó, esse person aqui, pessoal, ele tá vindo da nossa, deixa eu ver, da nossa person que a gente criou, né? Vamos adicionar aqui a referência. Para não demorar, eu vou pausar aqui, vou colocar aqui em dependências, adicionar, certo? Projetos, e vou adicionar aqui essa dependência, certo? Beleza, aqui vou dar um Ctrl ponto. Ele vai adicionar, vai colocar o use, Ctrl ponto para ele colocar o use. Pronto, feito isso agora, a gente vai colocar alguns métodos básicos que a gente vai utilizar para leitura. Quais são esses métodos, né? Métodos de leitura, tá, pessoal? Serão o método, os métodos que a gente criou lá dentro, certo? Get by ID, o nome, né? Get all, né? Todos. Inserir uma pessoa, atualizar uma pessoa e deletar essa pessoa pelo ID, certo? E aqui o buscar, né? Procurar a pessoa pelo ID também, certo? Esses são os métodos que a gente vai ter na nossa, por exemplo, na nossa leitura, né? Somente na leitura. Agora aqui eu vou clicar aqui em pessoa. Vamos criar mais uma classe, agora vai ser a classe que vai ser a pessoa service, né? Que vai ter esses métodos expostos ali dentro, certo? A primeira coisa que a gente vai fazer é herdar a interface de person serviço, né? Vou colocar aqui public.
public, dá um ponto aqui, certo? Ele vai implementar a interface aqui, ó, basicamente isso. Vamos gerar aqui um nosso construtor para nossa classe. Depois do nosso construtor, a gente vai colocar o nosso repositório, que é o repositório, esse carinha aqui, ó, e person repositório, certo? Para a gente conseguir utilizar ele lá dentro do serviço. Então vamos colocar aqui private read online, certo? Que eu vou tirar esse carinha aqui e vou colocar ele minúsculo e ponto e vírgula. Aqui para ficar mais fácil, pessoal, para a gente criar um certo padrão, vou colocar assim, vou copiar esse cara, certo? X ponto recebe esse cara que a gente está passando. Beleza. Agora o que a gente vai fazer é implementar esses métodos aqui com o que já tem lá no repositório. Então, ponto delete, né? Então vai ser delete.id, ele vai passar o ID e ponto e vírgula. A mesma coisa para o find, né? O find vai ser a mesma coisa. Return.find, né? ID, beleza. E agora o query enable, né? Vai ser return, né? Ponto getChow. Opa. Deixa eu ver. GetChow, vai ser isso mesmo. Ponto. Cadê o get? Get, só get na verdade. Tá diferente lá o nome. Agora, aqui também, né? Vai ser do mesmo jeito. Opa, não, aqui, né? Vai ser do mesmo jeito. Return. Aí a gente. Opa. Ponto get. Aqui a gente vai fazer uma lambda dele, né? P. Opa. P. Ponto. Nome. Ponto toUpper. Vamos transformar em tudo maiúsculo para ele achar. Ponto contains. E aí aqui a gente vai colocar o nome. Ponto toUpper também. Certo? Acho que é isso. No insert também é bem simples, né? Só a gente passar aqui repositório, ponto insert e passar a person, certo? Opa. Beleza. E no update também é exatamente a mesma coisa aqui, ó. Update. Beleza. Pronto, prontinho. Exatamente isso que a gente precisava fazer. E é isso, pessoal. Essa primeira aula a gente vai fechar por aqui. Só vou repassar em tudo que a gente fez, certo? E o objetivo, pessoal, é que vocês entendam como funciona o CQRS, certo? Como funciona a base do CQRS. Tudo que a gente fez aqui até o momento é somente o módulo de leitura, né? O que a gente fez? A gente criou aqui a nossa infraestrutura, criou a nossa person aqui, que é a nossa pessoa, né? O tipo dela aqui, person class, é se ela vai ser uma pessoa comum ou se ela vai ser uma administradora do sistema. O que a gente está criando aqui é um cadastro de pessoas, beleza? E aqui tem as suas propriedades, né, da classe pessoa. Depois a gente fez também o nosso repositório, a interface do nosso repositório generic. Depois a gente fizemos também a nossa interface do nosso contexto, vai herdar a interface do nosso repositório da pessoa. Também fizemos o nosso contexto, né, herdando da nossa classe contexto repositório, né. E aqui a nossa interface de pessoa repositório e a nosso repositório de pessoa, que tem implementação de todos os métodos aqui dentro. Poderia estar tudo dentro de repositório, a gente poderia criar um repositório para ele? Poderia, facilitaria sim. Seria melhor, que nem no DDD, né? Nas aulas de DDD, no projeto e-commerce, a gente criou, né? Mas como é uma aula somente para explicar, eu achei melhor separar dessa forma aqui, certo? Deixar ele separadinho aqui. Mas a gente pode
é criar um repositório genérico e depois o nosso repositório, por exemplo, o repositório da pessoa vai herdar o repositório genérico e assim todos os métodos vão estar lá dentro. A gente faz em um outro momento, certo? A gente pode melhorar essa arquitetura quando a gente for fazer essa arquitetura com um banco de dados mesmo, o SQL no caso, certo? E depois a gente fez aqui, depois a gente fez o nosso repositório, certo? A gente passou, deixa eu fechar aqui, para o nosso projeto de application, certo? Em nosso projeto application, a gente criou a nossa application service, né? Que é o mesmo caso também, todos os métodos aqui da person service poderia estar dentro da application service, né? E aqui nossa implementação do nosso person service, né? Que vai ser o nosso serviço de leitura, somente leitura dos códigos, certo, pessoal? Peço que vocês estudem, eu vou deixar o fonte aí também para vocês baixarem na descrição. Caso tenha alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Essa aqui é a primeira parte, pessoal, do CQRS, certo? Vai ter a segunda parte, onde a gente vai criar o módulo de escrita, né? Com o domínio, com a application, com a infra. E se não ficar muito grande a aula da fase 2, a gente também cria o módulo de já tentando fazer essa inserção, né, e a leitura de dados pelo projeto web que a gente criou aqui, certo, pessoal? Aqui, deixa eu só passar um pouquinho rápido, né? Aqui. Obrigado a todos que acompanharam até o final e até a próxima aula 2 do CQRS na prática. Tchau, tchau, pessoal.